O naufrágio do Titanic, em 1912. O luxuoso transatlântico britânico RMS Titanic começou a ser construído em 31 de março de 1909 no estaleiro Harland & Wolff, em Belfast, Irlanda, e foi concluído 3 anos depois, em 1912, como um dos 3 transatlânticos da classe Olympic. Ele foi projetado para ser o maior navio de passageiros de luxo do mundo e custou 7,5 milhões de dólares para ser construído. Tinha um comprimento de 882 pés e 9 polegadas, ou 269,1 metros, uma altura de 175 pés, ou 53,3 metros, e uma largura de 92 pés e 6 polegadas, ou 28 metros, e pesava 46.328 toneladas. Abaixo da linha d'água estava o convés de carga e o convés de tanque, onde estavam os motores, caldeiras, turbinas e geradores elétricos. No topo estava o convés dos botes salva-vidas, com uma ponte e uma casa de leme, bem como os botes salva-vidas. Entre eles estavam os decks para passageiros com cabines de primeira, segunda e terceira classe. O nível de luxo era tão alto que a segunda classe era comparável à primeira classe em qualquer outro navio. Os 240 passageiros seriam de todas as esferas da vida, desde milionários e celebridades até pobres imigrantes em busca de uma vida melhor na América. O navio seria como um hotel flutuante, apresentando uma grande escadaria que permitia aos passageiros de primeira classe se movimentarem de convés em convés, além de uma clarabóia para permitir a entrada de luz natural. O navio também contava com uma academia, salões de jantar, sala de leitura, barbearia, quadra de squash, banho turco e piscina. O navio carregava 20 dos possíveis 64 botes salva-vidas. Portanto, havia apenas o suficiente para metade da população do navio. No entanto, isso estava dentro dos requisitos legais, pois os botes salva-vidas eram destinados apenas a transportar passageiros para navios de resgate e não para manter toda a população do navio a flutuar. Como resultado, a empresa proprietária do Titanic, a White Star Line, sentia-se suficientemente tranquila para manter o número de botes salva-vidas baixo para que o convés não ficasse desordenado. Muitos afirmavam que o Titanic era inafundável porque sua estrutura estava dividida em 16 compartimentos estanques. Dizia-se que se até 4 desses compartimentos fossem inundados, o navio ainda permaneceria flutuante. Todas essas qualidades atraíram a imprensa para falar frequentemente sobre o novo desastre do transatlântico de passageiros. Na manhã de 10 de abril de 1912, os passageiros começaram a embarcar no Titanic, em Southampton, Inglaterra, com grandes multidões se reunindo para assistir o navio partir ao meio-dia. O Titanic partiu sob o comando do capitão Edward Smith, começando sua viagem inaugural. Ele pararia em Cherbourg, França, e depois em Queenstown, Irlanda, para pegar mais passageiros. E então começaria sua jornada pelo Oceano Atlântico Norte em direção a Nova York. Em 14 de abril de 1912, surgiram avisos de icebergs de outros navios. Então, o capitão Smith traçou um novo curso e continuou navegando na velocidade máxima, o que era a prática padrão. Quando escureceu, as temperaturas começaram a cair abaixo de 0 e não havia luz da lua nem ondas, tornando difícil ver os icebergs se aproximando. Às 23h40, horário do navio, o vigia Frederick Fleet avistou um iceberg do Ninho de Corvos. Ele tocou o sino de aviso e telefonou para os oficiais na ponte do navio, gritando "Iceberg à frente". Fleet avistou o iceberg com os olhos, pois os binóculos do Ninho de Corvos estavam trancados, pois a chave do oficial David Blair fora removida da tripulação do Titanic no último minuto e ele esqueceu de entregá-la. Os oficiais na ponte rapidamente viraram o navio para longe do iceberg, mas era tarde demais.
O Titanic raspou o iceberg ao longo de seu lado, rasgando vários buracos em seu casco, abaixo da linha d'água, com fragmentos de gelo atingindo o convés. A princípio, todos sentiram alívio. Os vigias e os passageiros nem sentiram a colisão. Às 23h50, o capitão Smith e o arquiteto do navio, Thomas Andrews, foram inspecionar os danos. Eles sabiam que o navio começaria a afundar. E nesse momento, 6 dos compartimentos estanques do navio já estavam comprometidos e começaram a inundar. À meia-noite, o capitão enviou um chamado de socorro pelo rádio na esperança de que houvesse outros navios por perto e deu a ordem para que os passageiros do Titanic embarcassem nos botes salva-vidas. Ele sabia que havia apenas o suficiente para metade da população do Titanic. Às 0h25, os botes salva-vidas começaram a ser carregados com mulheres e crianças primeiro, pois este era o protocolo no mar. Muitos passageiros ainda não entendiam o que estava acontecendo, e a confusão e desorganização fizeram com que o primeiro bote salva-vidas a partir tivesse apenas 28 mulheres e crianças a bordo, quando poderia transportar 65 pessoas. O primeiro oficial Murdoch interpretou a ordem como mulheres e crianças primeiro, depois homens, se estivessem presentes, enquanto o segundo oficial, Lightoller, interpretou como mulheres e crianças apenas. O Carpathia, que estava a 58 milhas de distância, ouviu o chamado de socorro e começou a navegar em direção ao Titanic, afundando para resgatar os passageiros. Foguetes de socorro foram disparados para ajudar a localizar o Titanic afundando. Abdinol, com os decks inferiores inundados, a proa do navio começou a afundar abaixo da superfície da água. A água estava entrando 15 vezes mais rápido do que podia ser bombeada para fora, o que não foi ajudado pelo fato de muitos passageiros terem deixado suas escotilhas abertas. A popa não suportada e suas hélices emergiram da água para o ar. Pânico e caos se instalaram enquanto os botes salva-vidas estavam acabando. Algumas pessoas abriram caminho até os botes salva-vidas, enquanto outras aceitaram seu destino e ficaram para trás, ou cederam seus lugares para passageiros mais vulneráveis. Muitos não queriam sobreviver ao desastre e serem rotulados de covardes em casa. Às 2h05, o último bote salva-vidas havia partido, mas 1.500 pessoas ficaram no navio. O convés agora estava em uma inclinação acentuada e muitos passageiros caíram nas águas geladas e congelantes. Às 2h17, o capitão anunciou cada um por si. A popa cedeu sob a pressão e se quebrou, com a metade da frente desaparecendo para o fundo do oceano. Em algum momento, o capitão Smith afundou com o navio, uma tradição marítima de que o capitão se responsabilizaria por todos a bordo. Alguns dizem que ele foi para a casa de leme e esperou pelo fim, enquanto outros dizem que ele cometeu suicídio usando uma pistola. A popa afundando na superfície da água ficou nivelada e começou a encher de água, afundando quase 4 quilômetros abaixo da superfície do oceano. Muitos morreram por afogamento, mas a principal causa de morte foi a hipotermia nas águas geladas, que ocorreu em questão de minutos. Alguns dos botes salva-vidas retornaram, mas apenas 4 sobreviventes foram encontrados. Às 3h30, os foguetes de socorro do Titanic foram avistados pelo Carpathia. O Carpathia chegou à cena às 4h10 e resgatou os botes salva-vidas. Apenas 705 passageiros sobreviveram ao desastre, com mais de 1.500 pessoas perdendo suas vidas. Não se esqueça de curtir e seguir nosso canal. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade.